Capítulo 7. O Yin e o Yang da condição do pulso. O imperador amarelo perguntou: o homem tem 4 canais e 12 equivalências. Quais são as implicações das mesmas? T'Pol respondeu: os 4 canais são os 4 órgãos sólidos, que correspondem às 4 estações. As 12 equivalências são os 12 períodos de 2 horas. Os 12 períodos de 2 horas correspondem aos 12 meridianos. Os 4 canais são os do fígado, coração, pulmão e dos rins, já que o baço não corresponde apenas a uma estação, por isso não é mencionado. O canal do fígado corresponde à primavera, o canal do coração corresponde ao verão, o canal do pulmão corresponde ao outono e o canal do rim corresponde ao inverno. O período de 12 horas corresponde aos 12 meses, tal como correspondem na primavera aos meses Yin, Mao e Shen, aos meses Si, Wu e Wei no verão, aos meses Shen, You e Shu no outono, e no inverno aos meses Hai, Zi e Chou. Os 12 meses correspondem aos 12 canais, tal como o canal Taiyin da mão corresponde ao primeiro mês lunar. O canal Yang-Min da mão corresponde ao segundo mês, e o Yang-Min do pé corresponde ao terceiro mês. O Tai-Yin do pé corresponde ao quarto mês. O Shao-Yin da mão corresponde ao quinto mês. O Tai-Yang da mão corresponde ao sexto mês. O Tai-Yang do pé corresponde ao sétimo mês. O Shao-Yin do pé corresponde ao oitavo mês. O Jue-Yin da mão corresponde ao nono mês. O Shao-Yang da mão corresponde ao 10º mês. O Shao-Yang do pé corresponde ao 11º mês. E o Jue-Yin do pé corresponde ao 12º mês. O pulso do Yin e do Yang pode ser dividido em posição do Yin para o Yang, tal como o pulso flutuante, profundo, lento e rápido, e pertencente às vísceras, Yin ou Yang, tal como o que pertence aos órgãos sólidos ou aos órgãos ocos. Embora os pulsos do Yin e do Yang sejam diferentes, no entanto, devem estar integrados e se conservam consistentes em toda parte, devendo estar equilibrados. Se um dentre os Yin e Yang estiverem anormais, o outro ficará desorientado. Se o Yang estiver superabundante, então o Yin deve estar debilitado. Se o Yin estiver superabundante, então haverá debilidade do Yang. Portanto, quando alguém conhece a condição do Yin, pode também conhecer a condição do Yang. E quando conhece a condição do Yang, também pode conhecer a condição do Yin. Em cada um dos órgãos sólidos, coração, fígado, baço, pulmão e rins, há o pulso Yang como moderador. Os pulsos dos 5 órgãos sólidos correspondem às 4 estações, e para cada estação correspondente surge o seu próprio pulso com uma energia estomacal moderada. Ao mesmo tempo, nos outros órgãos sólidos ocorre concomitantemente a condição de pulso de órgãos sólidos, o que corresponde à estação predominante, tal como na primavera. O pulso do fígado é levemente em corda, e nos 4 órgãos sólidos, coração, baço, pulmão e rins, também ocorre o pulso moderador do estômago, que é ligeiramente tenso. Portanto, há 5 órgãos sólidos e cada um deles tem 5 pulsos diferentes. Nas diversas estações e 5 vezes são os 25 pulsos Yang. O Yin indica a condição de pulso, demonstrando a exaustão da energia visceral, que não é inteiramente de energia estomacal. Pode ocorrer em todos os pulsos dos 5 órgãos sólidos. Ao clinicar, a maioria deles representa a síndrome de corrupção. Como a energia visceral está corrompida e a energia estomacal está comprometida, o paciente seguramente irá morrer. O Yang indica o Yang da cavidade gástrica, que é também a energia do estômago. O estômago é o mar dos líquidos e dos cereais, que recebe a comida e se encarrega de digerir o alimento para nutrir as vísceras, ossos e extremidade. Por isso, os canais das 5 vísceras dependem da nutrição e da energia do estômago. Na palpação do pulso, quando se percebe que a energia estomacal, energia Yang, de determinada víscera está anormal,
pode-se ter a certeza de que a doença está na dita víscera. Por isso, quando o yang estiver anormal, pode-se indicar a localização da doença. Quando o pulso mostra a energia visceral e a energia estomacal em determinada víscera está exausta, pode-se prognosticar o momento da morte do paciente. Por isso, quando a condição do pulso indica a exaustão da energia visceral, pode-se marcar a data da morte. Quando os 3 yangs, dos quais a energia estomacal predomina, na cabeça, e os 3 yins, dos quais a energia do pulmão predomina, da mão, conservam harmonia, pode ser mantida no homem uma função fisiológica normal. Os 3 yang da cabeça indicam o pulso rein das artérias cervicais, laterais à cartilagem tireoide, refletindo a energia estomacal. Os 3 yin da mão indicam o pulso punkou, ao longo da artéria radial, proximal ao punho, refletindo a energia do pulmão. Ao observar a condição do pulso, pode-se conhecer a data crítica da doença. Quando a energia moderadora do estômago de um determinado órgão sólido estiver definhando, assim como as datas críticas da doença do fígado são Gen e Qin, as datas críticas da doença pulmonar são Bing e Jing, etc. Assim, pode-se conhecer a data crítica da doença quando o yang estiver anormal. E pode-se conhecer a data da morte ou de sobrevivência quando o yin estiver anormal. Quando se conhece bem os princípios do yin e do yang, e do yin e do yang no pulso, pode-se determinar o tratamento apropriado na clínica sem consultar os outros. Ao se distinguir o yin do yang na condição do pulso, todos os pulsos que fluem lentos e calmos pertencem ao yin, e todos os que acabam de ocorrer, movimentados e rápidos, pertencem ao yang. Quando a energia do estômago estiver exaurida no pulso do fígado, que é diferente do pulso das outras vísceras, o paciente irá morrer em 8 dias. Quando a energia do estômago estiver exaurida no pulso do coração, que é diferente do pulso das outras vísceras, o paciente irá morrer em 9 dias. Quando a energia do estômago estiver exaurida no pulso do pulmão, que é diferente do pulso das outras vísceras, o paciente irá morrer em 10 dias. Quando a energia do estômago estiver exaurida no pulso dos rins, que é diferente do pulso das outras vísceras, o paciente irá morrer em 7 dias. Quando a energia do estômago estiver exaurida no pulso do baço, que é diferente dos pulsos das outras vísceras, o paciente irá morrer em 4 dias. A doença do segundo yang indica a doença do yang min no estômago e do intestino grosso. Quando alguém se sente deprimido, irá afetar as funções de transporte e digestão do baço. A ansiedade lesa o baço e pode também suprimir a energia do coração. Quando o baço estiver desequilibrado, o estômago será incapaz de digerir a comida, fazendo com que se perca a fonte de nutrição. E quando a energia do coração for suprimida, será incapaz de transformar as substâncias nutritivas absorvidas pelo estômago e intestino em sangue. E quanto à mulher, sua menstruação irá cessar. Dessa maneira, as doenças do segundo yang forçam o coração e o baço. Se a doença persistir, os músculos ficarão emaciados, devido à falha estomacal em apoiar a essência do alimento, além de que o pulmão será sufocado pelo fogo do coração, devido à falha do fluido estomacal em umedecer o pulmão. Nesse caso, irão ocorrer dispneia e contracorrente respiratória. Já que tanto os órgãos sólidos quanto os ocos estão lesados, certamente o paciente irá morrer. A doença do terceiro yang indica a doença Taiyang. O canal Taiyang se encarrega da superfície. Quando o perverso invade o homem, fica primeiro na superfície, e quando as energias saudáveis e perversas lutam, ocorre um frio, calor. Se o perverso estagnar entre os músculos e as estrias da pele, irá surgir um carbúnculo. Quando o perverso atinge o canal da bexiga, Taiyang do pé, o músculo da barriga da perna, por onde passa o canal, ficará dolorido. O pé também ficará flácido e frio.
Se a doença se prolongar, o fluido corporal secará devido a um calor sufocante. A pele ficará seca devido ao calor sufocante e se tornará grossa e rachada, já que deixa de ser umedecida. E quando o calor ou umidade transbordar para invadir o escroto, ocorrerá hérnia. A doença do primeiro yang indica a doença do Shaoyang. Shaoyang é o estágio do yang que acaba de surgir quando o yang é diminuto, e o yang ficará ainda menor quando a doença recrudescer. Sendo o Shaoyang o fogo ministerial, quando este oprimir o pulmão metal, irá ocorrer tosse. Sendo o intestino grosso e o pulmão a superfície e o interior, assim que a energia ascendente adversa do pulmão for atingida, a energia do intestino grosso ficará instável e ocorrerá diarreia. Já que o fogo primeiro-ministro está forte interiormente, o coração será afetado e não estará à vontade. Como o fogo da madeira restringe o baço e o estômago, a ingestão de alimentos será obstruída e causará disfagia. A doença do segundo yang e do primeiro yin indica a doença do yang min e do jueyin. Já que a doença do fígado jueyin parece ser terrível e que a doença do yang min ocorre no tendão espinal, surgirá dor nas costas. Quando o yang min do estômago for lesado pelo vento perverso, com frequência ocorrerão arrotos e bocejos. As síndromes acima de ascensão adversa da energia do pulmão, causada pela doença do fígado e do estômago, afetados pelo vento, são chamadas síndromes Jue do vento. A doença do segundo yin e do primeiro yang indicam as doenças do Shaoyin, rim e do Shaoyang, vesícula biliar. Quando a energia da vesícula biliar estiver superabundante, irá restringir o baço terra, para fazer com que fique enfermo e tenha distensão. Na enfermidade do Shaoyin, os canais do coração e do rim deixam de se comunicar. Por isso, sente-se plenitude cardíaca com frequentes e profundos suspiros. A doença do terceiro yang e do terceiro yin indicam a doença do taiyang e do taiyin. Como o taiyang se encarrega da energia, quando a energia yang estiver debilitada, irá ocorrer hemiplegia. Quando o taiyin toma conta do sangue, quando o sangue yin deixa de nutrir os tendões, eles terão flacidez e ficarão fora de controle. Como o baço se encarrega dos 4 membros, quando estiver doente, os 4 membros serão incapazes de se erguer. Quando houver uma energia apertada se agitando no pulso, que parece estar reto e longo, chama-se pulso em corda. Quando houver uma energia yin se agitando num pulso leve, vazio e flutuante, chama-se pulso de pena. Quando o pulso rápido do yang for abundante e começa forte e termina fraco, chama-se pulso em anzol. Quando no pulso a energia yang, estando profunda e baixa, e estiver pronta a ser rompida e o pulso a afundar, chama-se pulso de pedra. Quando no pulso as energias yin e yang, estando leves e harmoniosas, e o pulso for moderado, chama-se pulso fluente. Quando o yin estiver lutando no interior e o yang prejudicando do lado de fora, o yin e o yang estarão em desequilíbrio. Quando o yang não for denso, do lado de fora, a glândula sudorípara estará escancarada e irá ocorrer um suor contínuo. Quando o yin estiver desequilibrado no interior, a essência yin será deixada de fora e causará frio nas extremidades. Quando o calor do yang lesar o pulmão, irá causar dispneia e asma brônquica. Como o yin depende da harmonia do yin e do yang, a fim de gerar todas as coisas, portanto, a geração do yin dos 5 órgãos sólidos depende da nutrição dos 5 sabores. Quando o yang for superabundante por si mesmo e deixar
de se harmonizar com o yin é a situação de vigor com vigor, que se chama de yang isolado. Quando o yang isolado se romper e dispersar, o yin estará murcho quando surgir. O yin excessivo causa superabundância de frio e umidade. Quando o yin estiver superabundante por si mesmo, sem manter a harmonia com o yang, chama-se yin isolado. Como o yin isolado não pode promover o nascimento e o crescimento de todas as coisas, o canal de energia será rompido. Os 5 órgãos sólidos quiserem subjugar uns aos outros, a isso se chama o yin morto. Quando os 5 órgãos sólidos quiserem gerar uns aos outros, isso se chama yang vivo. O paciente com yin morto irá morrer em 3 dias, e o paciente com yang vivo se recuperará e sobreviverá em 4 dias. O significado de yang vivo e de yin morto são: quando o fígado gera o coração, a madeira gera o fogo. É chamado de yang vivo. Quando o coração gera o pulmão, o fogo restringe o metal e é chamado de yin morto. Quando o pulmão gera os rins, sendo ambos os órgãos yins, os 2 yins combinados fazem com que a doença se torne mais séria. Por isso se chama o duplo yin. Quando o rim gera o baço, isso é, a água dos rins ataca o baço terra em contracorrente, faz com que a terra decline e desapareça, tornando a doença ainda mais séria. Nesse caso, chama-se exclusão do yin e o paciente irá morrer sem ser curado. O yang direciona os 3 canais da mão e do pé. Como os canais yang agem na superfície das 4 extremidades, sempre que houver estagnação do perverso, a energia e o sangue irão se tornar indolentes nas extremidades, causando o inchaço dos membros. O sangue pertence ao yin, desde que o canal yin estagne. Irá afetar a circulação de sangue. Quando o sangue deixar de circular por fora, irá se acumular e penetrar no intestino, causando hematoquesia. Quando novamente o canal yin estagnar, as fezes sanguinolentas chegarão a 2 litros. Se a doença piorar, as fezes sanguinolentas chegarão a 3 litros. Na estagnação do perverso no yin e no yang, quando o yin for mais e o yang for menos, então o yang estará debilitado. Quando a energia perder sua função de evaporar o fluido corporal, irá gerar acúmulo de fluido, que se chama água de pedra. O baixo ventre irá inchar por conta disso. O segundo yang orienta o canal yang-min e o estômago. Se houver calor estagnado no intestino e no estômago, a água e os cereais serão consumidos rapidamente, contraindo diabetes, e o paciente fica com fome enquanto consome a comida. O terceiro yang orienta os canais Tai-yang do intestino delgado e da bexiga. Quando houver calor estagnado no intestino delgado e na bexiga, as fezes e a urina ficarão retidas. O terceiro yin orienta os canais Tai-yin do pulmão e do baço. Quando houver calor estagnado no pulmão e no baço, eles não mais poderão transportar o fluido corporal, e assim que o fluido estagnar, irá ocorrer edema. O primeiro yin orienta o Joe-yin do fígado e do pericárdio. O primeiro yang orienta o Shao-yang da vesícula biliar e do triplo aquecedor. Mas os 2 canais se associam ao fogo, que quando se move, produz vento. Quando o vento se une ao fogo, sufoca o fluido corporal e irá ocorrer dor de garganta. Quando a pulsação do pulso Kun do Yang for diferente da do pulso Qi do Yin, é a condição de pulso da gravidez da mulher. Quando tanto os pulsos Yin quanto Yang estão debilitados com o sangue em bolhas nas fezes, é o definhar da verdadeira energia e o paciente com certeza irá morrer. Quando o Yang for mais abundante do que o Yin, a energia Yang irá forçar o fluido Yin a se descarregar, causando suor. Quando o Yang está em luta, é a superabundância do Yang.
Quando o yin estiver debilitado e o yang superabundante, o sangue será forçado a correr de forma brusca, causando metrorragia. Quando os pulsos do terceiro yin, pulmão e baço, pulsarem todos sob os dedos, o paciente irá morrer à meia-noite do 20º dia. Quando os pulsos do segundo yin, coração e rins, pulsarem sob todos os dedos, o paciente morrerá na noite do 13º dia. Quando os pulsos do primeiro yin, pericárdio e fígado, todos pulsarem sob os dedos, o paciente irá morrer cedo, pela manhã, no 10º dia. Quando os pulsos do terceiro yang, bexiga e intestino delgado, todos pulsarem sob os dedos e as batidas soarem vigorosas, o paciente irá morrer no 3º dia. Quando os pulsos do terceiro yin e do terceiro yang todos pulsarem sob os dedos, o paciente sentirá plenitude e flatulência no abdômen e no coração, sofrendo dor e retenção de fezes e urina, morrendo no 5º dia. Quando os pulsos do segundo yin, estômago e intestino grosso pulsarem sob os dedos, isso significa que a energia dos canais já foram dispersadas e que não há meios de se curar, e o paciente irá morrer em 10 dias.